Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel para Chico Xavier. Hoje vamos falar do povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da sua superioridade e de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou, de todos os tempos, a fraternidade a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Vale observar que esse livro foi escrito em 1938, antes da fundação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados, revoltados no mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando, então, recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Antes de abandonar as lutas na terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo hebreu, povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfigética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança
atravessaram as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando-o com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sobre o pálio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus, com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. A escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que o mundo viria a ser glorificado como o Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam, respeitosos, sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Não aprenderam a humildade, apesar de todo o sofrimento, não é verdade? E recordando esses apontamentos na história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar o efeito de suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado. Dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa, muito se pedirá a quem muito se haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigissem um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes
Não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro, e no cumprimento da sua gloriosa missão de amor e humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e servidores e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário, apesar da crença fervorosa e sincera. Israel não sabia que toda a salvação tem que começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. No porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde, esperaram eles outro Cristo, desde 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça. Depois da ignominiosa tarde no Calvário, as sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, em amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, recordo que esse livro é de 1938, antes da fundação de Israel, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias na sua redenção e na sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dinamam do céu para o coração dos patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Nota da editora, que eu já repeti, esse livro foi escrito em 1938, 10 anos antes de ser criado na Palestina o Estado de Israel. Meus amigos, ficamos mais aqui com todo esse conhecimento recolhido dessas páginas. Eu aguardo vocês com muito carinho no próximo capítulo.